Pois bem, lembra da criação dos marcos contratuais? Pois é, há uma ligação muito grande com esses recebimentos, óbvio. Então, por exemplo, antecipar a entrega ao cliente de determinada área ou parte do projeto, ela pode sim gerar uma antecipação de recebimento para você. Procure extrair do projeto e do planejamento todas as opções para que você então crie esses diferenciais. Um detalhe sobre condição de recebimento é que representa uma entrega antecipada diária, por exemplo, ela pode inclusive reduzir os seguros e garantias, os seus custos dessa área. Se bem trabalhado junto ao banco ou corretor. Então você começa a criar vantagem. Uma vez que o cliente assume aquela parte do ativo, sua garantia de construção já está concluída. Daí tentar negociar a redução de valores com os agentes financeiros lhe trará vantagem competitiva. Diretamente ligada a essa condição de recebimento, temos aqui um outro diferencial a ser explorado. Trata-se de condição de medição. Mais uma vez, trabalhe as condições de medição, as que são vindas do edital. Avalie junto com a sua equipe. Financeira é fundamental nessa hora também. Numa proposta, o cliente oferecia um prazo de medição lá no final do mês de execução e pagamento 30 dias. Exemplo. Estressado o estudo junto com o meu financeiro, nós vimos uma opção de oferecer ao cliente um desconto que nos fez ganhar a proposta em contrapartida da redução dos prazos para medição a 15 dias e pagamento no final do mês da execução. Entende? É disso que a gente está falando aqui. Fazer análise, entender de capital, entender fluxo de caixa, esse fluxo financeiro. Mais uma vez, ao abordar o cliente com entendimento de causa do custo de capital, encanta o cliente. E encantar o cliente é criar diferencial competitivo. Mais um ponto, que eu gostaria de passar aqui para você explorar, ele trata-se de quê? Faturamento direto. Olha, aqui o campo é enorme, os ganhos aqui são enormes também. Uma conta rápida e direta, evita a bitributação, ponto. Todo mundo sabe disso. Muitas empresas ficam com receio de oferecer ao cliente para que ele não veja o custo daquele produto ou serviço. O quê? Que absurdo! Meu amigo, Open Book, projeto é transparente, planilha todo mundo conhece. Lembre-se, o cliente entende tanto de custos quanto você. E olha, alguns casos até melhor. Então, utilize deste recurso de trabalhar com alguns faturamentos diretos. Não precisa ser todo fornecimento. Avalie os estratégicos. Avalie os seus parceiros estratégicos. Os volumes de serviço envolvidos, quantos são? É disso que a gente está falando. Um ponto interessante, eu já vi também alguns clientes não quererem faturamento direto, alegando que não tem uma estrutura para ficar validando nota fiscal, o alinhamento com o financeiro. Balela. Cria um sistema para ele acompanhar o processo. Não custa nada. Existem diversas ferramentas. Muitas vezes o cliente até já tem essas ferramentas na empresa dele. Faça a roda girar. Mostre que é simples. Na verdade, quando eu vejo um cliente resistir nesse item do faturamento direto, que é um excelente negócio, inclusive para ele, é porque você ainda não conseguiu mostrar o fluxo do processo. Não conseguiu mostrar todas as vantagens para ele. E nós aqui no iConstruction já abordamos bastante também sobre esse fluxo de caixa. Mas eu agora vou, aproveitando esse gancho da conversa com o cliente, falar o quê? Explorar e mostrar que o fluxo de caixa também, se bem estudado, ele vai criar um baita diferencial competitivo. Então, quando você analisar o fluxo de caixa, você consegue então avaliar qual é o seu apetite para aquele contrato. Muitas vezes, ao estudar o fluxo de um projeto, podemos chegar até a conclusão que o custo de capital exigido versus o momento da empresa não são compatíveis. Eu já tomei decisões em não ir adiante em alguns negócios que apresentavam um fluxo de caixa muito desfavorável à empresa naquele momento, sem, claro, que o cliente quisesse mudar aquele fluxo. Então eu sugiro a você não fazer considerações e contar com certas condições que poderão acontecer lá na frente, no futuro. Isso aumenta consideravelmente o risco para a sua empresa. Faça os cenários, isso é fundamental para te ajudar a tomar a decisão correta. Mas tenha certeza que se as premissas daquele cenário são factíveis, e assim então você toma uma decisão mais consciente. Eu acho isso importante. Você vai avaliar o momento da sua empresa e poderá usar, por exemplo, até dar um desconto na proposta.
Essa avaliação do fluxo de caixa, ela permite também que você negocie melhor até junto com o seu próprio cliente. O Murilo, inclusive, ele apresentou uma planilha que dá para você uma condição enorme de fazer muito bem esta avaliação do fluxo de caixa. Portanto, faça seus ensaios. Use essa planilha para que você estude e entenda bastante qual o fluxo de caixa daquele projeto. E o fluxo bem feito, ele traz um diferencial para a sua empresa. Você estará apto a tomar decisões com segurança, né, junto do seu cliente. Agora, mais um item que traz um diferencial grande para a sua empresa. É uma atuação proativa e é de você assim, levar alternativas de agentes financeiros para o cliente. Aquela ação de você desenvolver um agente financeiro, nós já falamos disso lá no módulo 3. Por exemplo, caso você tenha uma boa relação com algum investidor ou agente financeiro e após estudar muito bem essa alternativa, você leva e apresenta para o cliente. Esse agente pode financiar parte do projeto, né? Até porque você já está levando para ele a opção que é o seu score, né, junto a esse agente, ou seja, um agente financeiro que o seu score é muito bom. Então, ou seja, alguns clientes, inclusive, não só gostam, como valorizam muito essas atitudes. É uma relação mais delicada, né? Eu acho que para chegar neste ponto você precisa desenvolver esses agentes, tem que trabalhar ações muito fortes junto aos players do mercado e, claro, né, criar uma competência interna na sua empresa muito grande. Mas, com certeza, vai virar uma vantagem enorme, né, principalmente nesse mercado igual ao nosso aí. E tem uma área que também pode ser bem melhor explorada, né? Muitas empresas, até mesmo alguns clientes, eles não exploram esta área com a devida profundidade que ela possui. Trata-se de fazer uma análise fiscal tributária. Mais uma vez, eu vou reforçar aqui da importância de que, com a ajuda do seu time interno e mesmo com consultores externos, temos excelentes escritórios jurídicos que atuam muito bem nessa área fiscal tributária. E você pode fazer uma análise de benefícios que poderão ser muito utilizados nessa área em prol do projeto, para criar a sua vantagem. Eu falo em benefícios, mas lembro também de reforçar a atenção, para não trazer mais custos não previstos, ou mal previstos em relação a esses tributos. Eu até vou comentar aqui, eu já falei anteriormente, que é sobre o ISS. Eu já vi muitos erros de avaliação deste tributo e que causaram custos maiores para o cliente e até mesmo para a construtora e seus fornecedores, porque não souberam, então, tratar com a devida atenção o ISS. Primeiro, que quem aprova uma alíquota de ISS é a Câmara dos Vereadores, juntamente com o prefeito. Então, o trabalho da Câmara é primordial. Para o ISS, em algumas prefeituras, a legislação pode permitir alguns descontos, né, na tarifa para alguns serviços e ou produtos. Então, um estudo da legislação local é fundamental. E atenção, redobrada, né, deve em saber exatamente onde situa a obra. Tá? Eu peço a sua atenção nesse ponto. Acontece que muitas obras, né, a planta, por exemplo, ela pode estar em 2 municípios. São 2 legislações distintas. Ponto de atenção aqui. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma legislação muito complexa em relação a tributos. Mas seja proativo junto ao seu cliente. Muitas empresas alegam que, devido a essa complexidade da legislação, elas acabam por não aprofundar muito no tema. Mais uma vez, temos muitos ótimos escritórios jurídicos vocacionados para isto e também muitos bons consultores. Explore o tema. Não cabe a justificativa. Isso é o que chamam de vala comum. Tem o seu diferencial competitivo, meu amigo. Estude e entenda o assunto dos tributos. Bom, veja que se você tiver o cuidado de estudar com profundidade, você certamente vai trazer um diferencial competitivo para o cliente e para você. Veja que, quanto mais vamos varrendo as possibilidades para a criação de um diferencial, mais vão surgindo outras opções. Vá considerando também a inter-relação entre esses pontos. E falando nisto, temos um item fundamental a ser explorado. É o cronograma de obra. Aqui, vamos te dar 2 dicas para a criação de diferencial competitivo. Uma, em relação ao custo indireto. Trabalhe muito o seu cronograma e avalie a possibilidade de antecipações e ou estratégias de avaliação do serviço para que você consiga, por exemplo, reduzir a permanência durante
ou no final do projeto da sua estrutura. Grandes tacadas neste item têm trazido ótimos resultados. Muitas vezes, uma solução diferenciada no método construtivo ou outros materiais e equipamentos trazem para você essa antecipação de cronograma, essa redução do seu indireto. E claro, e conquista o cliente na hora de decidir para qual empresa que ele vai dar preferência para fazer o projeto dele. Veja que um outro ponto de vantagem é quando você pode até negociar a antecipação de prazo com o cliente via bônus, um FII de antecipação. Todo cliente gosta de receber o projeto dele antes do prazo. Isso vale dinheiro para ele. Antecipar a operação para o cliente é sinal de antecipar também a entrada de receita. Melhora a taxa de retorno do projeto dele. Aqui não vale aquelas ousadias sem avaliação, né, de colocar que vou fazer a obra uns 2 meses a menos do prazo do cliente. O papel aceita tudo. E depois você até pode entregar essa obra antecipada, mas a qual custo? Com qual qualidade? Enfim, estudar o cronograma, desafiar o seu time com segurança, que todo estudo requer, ter um cronograma de qualidade. É disso que nós estamos falando. Aí sim, você poderá gerar uma redução do prazo e que vai ser o seu diferencial competitivo. Você pode, além de ganhar este contrato, ainda conquistar o seu cliente de forma a se tornar um parceiro fidelizado com ele. E falando em parceria, vamos trazer mais um item de altíssimo potencial aqui, que eu gosto de citar, para a criação do diferencial competitivo, os parceiros estratégicos. A essa altura, você já está mais do que escolado em parceria estratégica, né? E agora, vamos colocar como transformar essa parceria num diferencial competitivo. Até antes de darmos alguns exemplos, eu quero até reforçar que para todos os pontos que citamos até agora, para a criação desse valor, desse diferencial competitivo, junto ao seu cliente, valem também para os seus parceiros estratégicos também. Afinal, numa relação de parceria, temos que considerar a condição back-to-back, no ônus e no bônus. Um exemplo simples. Eu poderia até levar como solução no projeto uma alternativa de estrutura metálica ao invés de pré-moldada em concreto, ou vice-versa, tá? Se você tem parceiros estratégicos para que estes produtos ou serviços, né? Então veja que você abre uma oportunidade muito grande já de approach junto a esse cliente. Mas você ainda pode, né, usando a relação back-to-back, imputar alguns riscos para o seu parceiro estratégico ali. Muitas vezes, esses riscos são bem absorvidos pelo seu parceiro. Daí você vê que a sua condição comercial, né, junto ao seu cliente, ela começa a ter mais vantagens. Enfim, você pode e deve, a partir de uma relação de parceria estratégica, desenhar várias alternativas técnico-comerciais que alavancarão bastante o seu diferencial competitivo. E um outro aspecto que pode, eu tenho certeza que vai gerar um grande diferencial em relação a ter uma equipe de ponta. Muitos clientes dão um valor tremendo a certas equipes. Óbvio que somente pela equipe você não ficará tranquilo junto a este cliente para ganhar o contrato. Mas você pode transformar esse seu time num diferencial junto a determinados clientes. Muitas vezes, por fatores como qualidade, segurança, capacidade técnica, entre outros pontos que avaliem bem o seu time, o cliente poderá considerar isso na sua avaliação para ganhar aquele contrato. Quem já não viu um cliente optar por uma empresa e o ponto de desempate era a capacitação daquela equipe? Claro que ele exigiu que aquele time que ele estava apostando fosse de fato mobilizado para o projeto dele. O ponto aqui é mostrar a importância, né, de você cuidar e preparar bem o seu time. Já abordamos bastante sobre gestão de pessoas, né, a gestão do time, tanto no momento 3 quanto aqui no momento 2. Pode ser também que pode ser esse time, né, ou mesmo seja até um atestado da empresa, mas sabemos que experiência anterior, ela representa um grande diferencial competitivo. E caso você não tenha todo este atestado, aqui vale uma avaliação para criar ou aumentar seu diferencial, que é fazer uma parceria, um consórcio, ou seja, estabelecer uma relação com outra empresa para que juntos vocês possam conquistar aquele contrato. Esses movimentos são muito comuns no mercado, mas é preciso uma avaliação bem criteriosa. Eu já vi empresas se
juntando para ter esse diferencial competitivo, por exemplo, em função dessa capacitação técnica, mas ao longo do projeto terem diversos problemas. Então, muito cuidado, porque isso causa um impacto direto no cliente e óbvio que vai afetar muito e comprometer os resultados do seu projeto. Então, critério nesta avaliação do time, da sua capacitação, fundamental. O reforço aqui é para que você tenha seus atestados, né? Tenha a sua comprovação técnica, pois elas valem muito como um diferencial competitivo. Claro, não pense que todo cliente sabe sobre sua capacitação, sua experiência anterior. Às vezes é preciso comprovar. E por fim, dois aspectos assim, que eu vejo que estão bem interligados, que eles tratam, né? Tanto dos processos estruturados de gestão, quanto do compliance. É sabido, né, da importância que esses processos estruturados de gestão, né, e qual é o impacto deles aqui nos resultados. O ponto é você criar um diferencial competitivo no mercado, junto ao seu cliente. Muitos clientes não só pedem, né, a apresentação desse processo, mas também preferem até visitar a empresa ou um projeto para checar em loco a aplicabilidade dos seus processos. Processos não podem ser papéis ou documentos que ficam armazenados no sistema de TI da empresa. Eles precisam ser praticados no dia a dia da organização. Muitas empresas são resistentes a alguns processos, porque elas acham que ou vai custar caro, vai demandar tempo, etc. Particularmente, eu sempre optei por ter processo simples, execuível, como eu sempre gosto de dizer. Tem processos que eles têm que atender a todos, né, do presidente ao chão de fábrica, senão não serve. Senão vira aquele processo que precisa de uma equipe inteira para ficar gerindo, aí não dá, né? Aí custa mesmo, não é disso que a gente está falando. Elabore um processo de gestão que o seu time absorva e pratique lá no dia a dia. Inclusive, é desses processos de gestão que o cliente gosta, né? E que o torna o seu diferencial competitivo com ele. E olha, eu afirmo, isso traduz em resultado. Ele melhora a produtividade do seu time, da sua empresa. E agora, fechando esse tema, né, dos diferenciais competitivos, eu vou falar do compliance. Eu acho que da mesma forma que eu citei ali os processos, né, o compliance, primeiro, ele não é um documento para que todos assinem e fique lá guardado no armário, de jeito nenhum. Compliance é um sistema que precisa permear a organização. Ele precisa ser percebido por todos os stakeholders. Quando você tem um compliance assim, aí você terá criado o seu diferencial competitivo. Hoje, inclusive, muitos clientes eles têm utilizado de métodos para conferir, para checar o quão eficiente e eficaz é o compliance da empresa. Então não adianta ficar apresentando documentos e mais documentos, apresentações bonitas, porque o seu diferencial competitivo no cliente, ele somente acontecerá caso ele perceba que as atitudes e condutas da empresa toda se baseiam num conceito do compliance. Então estamos aprendendo e moldando nossas atitudes nesse quesito. O que nós estamos querendo dizer aqui é que praticar o compliance, né, ele ainda está sendo um grande aprendizado para todos nós, né, no nosso mercado, neste país que tem clamado cada vez mais por atitudes alicerçadas, né, num bom modelo, num bom sistema de compliance. Ok, após falarmos então sobre os diferenciais competitivos e considerando que você tem seu orçamento, sua proposta bem elaborada, vem aquele momento super mega importante e desafiador para a empresa. Trata-se do go no go, ou seja, vamos ou não vamos seguir nesta proposta. Veja você que com o trabalho até aqui, baseado nos pontos que discutimos, você tem em mãos uma quantidade enorme e, olha, com muita qualidade de informações para tomar essa decisão. Eu sempre trabalhei com essa decisão baseada nesses critérios. Uma avaliação analítica, como gostamos de dizer. Se a decisão for go, ótimo. Agora é preparar para a fase das negociações no pós-entrega de proposta. E ficar atento, né? Porque muitas demandas surgem neste período, né, entre a entrega da proposta e a proposta final. O trabalho continua. Parabéns, em primeira instância, ao time envolvido. Bom, e se a decisão for no go? Em função de suas avaliações,
né, baseadas nesses critérios que discutimos, eu também tenho certeza que será uma decisão acertada. Afinal, a pior coisa para uma empresa é entregar uma proposta que poderá virar uma dor de cabeça para a organização. Aqui também, parabéns ao time envolvido pelo trabalho realizado. Agora, um ponto importante que eu quero destacar é você elaborar e enviar ao cliente uma carta de agradecimento pela participação no processo e, claro, expor com clareza os fatos que fez com que sua empresa declinou daquele processo. Isso é fundamental, é necessário. Até essa carta se torna um diferencial competitivo numa próxima concorrência. O cliente reconhece o alto nível da sua empresa. Ok, então fica a dica. Envie uma carta ao seu cliente expondo os motivos do declínio da empresa em relação a participar daquele processo. Vou voltar à situação do gol. Temos duas hipóteses. Primeiro, ganhar o contrato ou não ganhar o contrato. Caso a sua empresa ganhe o contrato, poxa, parabéns mesmo, fantástico. É como a gente sempre fala, é para ser comemorado, esse momento tem que ser celebrado, né? Um brinde ao time. Agora, inicia-se tudo aquilo que você aprendeu lá no momento 3. Lembre-se de aplicar muito bem as 10 regras de ouro. Fundamental. Bem, agora, né, nessa hipótese de você não ganhar o contrato, lembra que eu estava no gol, mas eu não ganhei o contrato. Parabéns por ter chegado também nessa fase. Claro, não queremos perder, mas faz parte. Alguém tem que ganhar. E provavelmente, se você fez todo o dever de casa, aplicou todos os critérios, teve todas as ações necessárias para criar as vantagens competitivas, é porque não era para este contrato ser da sua empresa. O que eu gostaria aqui de salientar é da importância de uma atitude que muitas vezes passa batido pela empresa. Colher um feedback junto ao cliente. Afinal, você se esforçou, colocou o que você tem de melhor naquela proposta e por algum motivo, ou alguns motivos, você não levou. É hora de, se possível, agendar uma reunião com o cliente e conversar. Ouvir dele os motivos. Onde você, a sua empresa, poderá ter acertado. Peça com humildade uma avaliação dele. Peça para indicar onde você pode melhorar. Isto é maturidade empresarial. Alguns clientes até fazem esse processo de feedback junto às empresas que perderam. Muitos poucos clientes, em minha opinião. Mas não espere. Seja proativo aqui também. Peça ao cliente este momento para você e sua equipe ouvirem atentamente os pontos que serão os pontos de melhoria para a sua empresa. Faça isto. Ouça dele quais são os pontos onde vocês têm que trabalhar. Olha, eu vou dar o meu testemunho que este é, sim, um momento muito rico neste processo de quando você perde uma proposta, uma concorrência. Bom, ótimo. Agora, após ver tudo isso, aí que nós demonstramos para você, é que garanto vai tornar o gestor BIP do mais alto gabarito. Você estará preparado para atuar melhor junto ao mercado. Lembre-se, como é importante você entender e estudar bastante os detalhes e os principais pontos que nós passamos para que você possa aplicar o melhor modelo de gestão, né, a melhor engenharia com inteligência e responsabilidade. Este é o nosso maior objetivo. Então, vamos lá que vem muito mais conteúdo aí para você.